Demolidor, o episódio 3 saiu essa semana, e afinal de contas, é bom? Vale a pena? Fala galera, que assiste o canal Luiz Nares, eu tô aqui pra comentar sobre o terceiro episódio de Demolidor Renascido, Demolidor Born Again. Você, fã do Demolidor, fã da Marvel, do CM, não pode esquecer do seu like embaixo e se inscreve no canal e ativa o sininho para notificação, porque toda semana, direto aqui, a gente tá falando de cultura pop, você não pode perder. E me desculpa já por esse barulho tudo de obra, de caminhão, eu não tenho outro horário para gravar, tem que ser agora, e estão fazendo de tudo aqui na minha rua, então me perdoe. Não! Então, primeiro a gente vai falar do episódio como um todo e depois sobre os impactos, com alguns spoilers, sobre o que esse episódio tem impacto no restante da série, o que pode acontecer no CM como um todo, nas questões ali mais urbanas do Demolidor. Vamos logo falar do episódio. Okay. Bom, vou começar destacando sobre a fotografia e a montagem do episódio, que são muito importantes aqui para mim e são impecáveis, porque elas não só são muito bem feitas, mas elas ajudam a contar a história do episódio e a história da série como um todo, porque ela traça alguns ali momentos e é bem importante em alguns cenários, principalmente no tribunal e naquelas partes documentais ali daquela repórter, que eu não vou lembrar o nome, mas a fotografia e a montagem são algo que eu gostaria muito de destacar da importância desse episódio. Esse episódio ele é um pouco mais parado e composto de 2 arcos, mas eu gostaria aqui de destacar sobre a fotografia e a montagem do episódio, porque elas ajudam muito a contar a narrativa de todo esse episódio e da série como um todo. E se tratando de fato do episódio, ele é composto pelo arco jurídico, que é o arco do Matt Murdock, e também pelo arco do Rei do Crime, tendo que lidar com as questões de ter deixado o seu império. E que merda é essa que tá passando aqui na rua? O arco do Matt nesse episódio, ele faz muito mais a série parecer uma série de Suits ou How to Get Away with Murder do que uma série de super-herói do que de fato ela é. Porque ele é muito centrado no tribunal e nas questões ali da soltura do Hector Ayala, mas ele não deixa de ser importante, porque ele faz menções muito importantes para o universo cinematográfico da Marvel e ele ajuda a contar a história da série sendo de fato contada, dita pelos personagens ou de maneira meio mascarada, como se fosse um argumento de algum dos advogados, ou do juiz, ou do júri, enfim. Ela é importante para que isso aconteça. Um momento importante também desse episódio, que eu acredito que seja a peça-chave para o restante da temporada e até mesmo para a volta do Demolidor, é a conversa de Matt Murdock com Hector Ayala, quando o Matt revela a identidade do Tigre Branco para o público. Quando ele fala que o Hector era o Tigre Branco e ajudava pessoas de crimes que estavam acontecendo. Ele usa isso ali como uma arma na defesa do Hector Ayala, mas o Hector não gosta. Ele fala que ele tinha que ter perguntado antes de ter revelado a identidade secreta dele. Só que o Matt argumenta, né? Fala que não tinha mais o que fazer, tá tentando fazer de tudo para que ele seja solto, e que ele não poderia mais voltar à identidade dele como Tigre Branco, porque, enfim, foi revelada. Só que ele fala que o Tigre Branco é quem ele é, porque ele dá esperança para as pessoas, ele faz o que é certo. E o Demolidor, já desiludido com o fato ali do primeiro episódio, com as coisas que aconteceram no primeiro episódio, fala que ele tem que abandonar a identidade secreta e que ele nem vai sentir falta. Só que, na verdade, parece muito mais um diálogo de fato de 2 super-heróis, que um tá no auge ali da sua maturidade, que é o Hector Ayala, que já quase um homem idoso, já é um homem muito maduro, vivido, não que o Matt não seja, mas a diferença da carreira dos dois como herói é muito diferente. O Matt tá numa etapa e o Hector em outra. O Hector já é velho, sabe? E já viveu muito como Tigre Branco. Ele fala que ele faz aquilo para dar esperança para as pessoas. E o Matt, todo desiludido, fala que ele nem vai sentir falta e tudo mais. Meio que como se estivesse conversando consigo mesmo, tentando se convencer de que ele não sentia mais falta de ser o Demolidor. Ou será que não? E falando do tribunal, 2 coisas são maneiras de se citar. Uma delas é que a Eva Ayala, a filha do Hector Ayala, que vai viver a Tigre Branco, a Tigresa Branca, mais pra frente, aparece ali, mas ela não deve ser a Tigresa Branca nem tão cedo, visto ela ser muito jovem, sabe?
Talvez ela viva a personagem ali nos campeões, quem sabe, na equipe ali composta por Miss Marvel, Kate Bishop e esses jovens heróis, mas a gente ainda não sabe. E a outra coisa, a maneira de citar é que o oficial Morales foi ajudado pelo Tigre Branco, e é uma referência ao pai do Miles Morales aqui nessa série do Demolidor. Tivemos 2 referências ao universo do Homem-Aranha nessa série. Uhul! Os desdobramentos do arco do Demolidor acabam afetando o arco do Rei do Crime. Se ele está tendo diversos problemas, até mesmo com a Vanessa, já que os dois têm 2 visões diferentes para as coisas que acontecem, porque a Vanessa quer que alguém seja a figura imponente que o Rei do Crime era, no caso, ela quer ser essa figura imponente, para que os bandidinhos ali que estão cometendo aqueles pequenos delitos, ou os delitos que acontecem nesse episódio, eles tenham a quem temer e a quem respeitar. E o Demolidor, o Rei do Crime, no caso, o Wilson Fisk, não quer que a Vanessa faça isso, não quer mais que ela se envolva nessa vida. Isso porque ele vê isso tudo de uma forma diferente. Ele vê que esses pequenos bandidos são rápidos e que eles têm que lidar com eles mesmos. O caos tem que lidar com o caos, para que no futuro venha uma ordem para que apazigue esse caos. E é isso que o Rei do Crime quer. E é isso o que o Wilson Fisk quer. Ele não quer trazer paz à população de Nova York. Ele quer trazer controle e poder. Ele quer ser a pessoa mais poderosa de Nova York. Porque, conforme a onda de crimes aumentar, ele vai responder de maneira mais vigorosa, sabe? De maneira mais responsiva, e não vai ter os vigilantes, já que ele condena os vigilantes de atuarem em Nova York. Ele não quer que os vigilantes atuem. Inclusive, ele cita o caso do Hector Ayala, falando que é, tipo, um escárnio para a justiça soltar um vigilante como ele, e que ele vai trabalhar, fazer o possível para que vigilantes como o Hector Ayala não voltem a trabalhar futuramente, e talvez a gente tenha até visto que isso realmente acontece. Isso porque policiais como o policial que estava sendo julgado e parte da galera que estava ali observando o julgamento ali do Hector Ayala tem a figura do Justiceiro como um herói. Eles têm a tatuagem da caveira do Justiceiro, seja no pescoço, seja no punho, seja em qualquer parte do corpo. E eles acham que o Justiceiro é de fato um herói e que o que ele faz é correto. Só que, na verdade, o que ele faz é extremamente errado. Se um policial pensa dessa forma, isso é extremamente errado. E o presidente da Marvel Television, e o próprio John Bertrand, que é o ator que faz o Justiceiro, falaram que isso vai ser debatido realmente. Os policiais que usam a figura do Justiceiro como se ele fosse um real herói, sendo que, na verdade, ele é um anti-herói. A figura em si do Justiceiro, como um todo, no tempo, foi muito deturpada, sendo utilizada por grupos extremistas, essa caveira que ele tem, por policiais, inclusive, que utilizavam nos seus carros e nos seus uniformes a caveira do Justiceiro, o que fez a Marvel até mesmo mudar por um certo tempo o símbolo do Justiceiro nos quadrinhos, mas por conta de rejeição do público ela acabou voltando para a caveira original. E acho que para dar uma resposta ainda mais responsiva ao público e a quem o assistia, o Justiceiro tem uma certa conversa com policiais que estavam tomando esse tipo de atitude que eles tomam ali antes de serem presos na série. Nas HQs, o Justiceiro conversa com esse tipo de policial que carrega o seu emblema e fala que, na verdade, se eles quisessem seguir um modelo, seguir um padrão, eles tinham que seguir o Steve Rogers, o Capitão América, que ele de fato era o modelo a ser seguido. E o Justiceiro não era o modelo para os policiais, porque ele, na verdade, ele faz justiça com as próprias mãos. E os policiais, eles têm um código de conduta. E se os policiais não cumprem esse código de conduta, eles também são criminosos. E o Justiceiro vai atrás de criminosos. O que dá a entender que ele iria atrás daqueles policiais que seguem a linha de raciocínio do próprio Justiceiro. Porque ele, de fato, admite que ele não é o herói e não é um modelo a ser seguido. É claro. Isso é um paralelo muito importante a ser traçado, porque isso tem acontecido na vida real. Pessoas têm utilizado, como eu falei, do símbolo do Justiceiro para fazer justiça própria, justiça de acordo com as suas próprias ideias. Isso é extremamente errado, então a série vai tratar sobre isso e eu acredito que seja muito importante, de fato, tratar sobre esse tema. Mas, afinal de contas, o que o Muso, tem a ver com isso tudo? O Muse, ele na verdade vai se aproveitar disso tudo para defender, sim, defender os heróis. Isso porque ele observa o que Demolidor
tinha feito nos quadrinhos, por exemplo, e ele acaba fazendo pinturas da sua maneira em apoio aos super-heróis. O Demolidor, Justiceiro, She-Hulk, entre outros personagens. Ele faz pinturas em sua homenagem, defendendo os vigilantes. E isso vai acontecer para inflamar ainda mais esse tipo de policial e o público contra os heróis da série, contra o Demolidor nessa série. Porque provavelmente o Muse vai aparecer para fazer pinturas contra o Rei do Crime e a favor do Demolidor, mas usando sangue de pessoas. Isso mesmo, sangue de pessoas. Então isso vai acabar inflamando ainda mais o público e esses policiais contra o Demolidor e contra a galera de bem ali da série, os heróis da série. Tá bom. E como eu falei no último vídeo aqui, eu tava certo. O Demolidor, de fato, só vai aparecer no 4º episódio dessa série, visto que esse 3º episódio só foi ele no tribunal. E os acontecimentos ali com o Hector Ayala no final desse episódio vão gerar com que o Demolidor volte a atuar ali em Nova York. Mas no fim de tudo, eu quero a sua opinião. Deixa aqui nos comentários também. Não esquece de se inscrever aqui no canal e deixa o seu like. Por a gente vai ficando por aqui. Tamo junto, valeu, fechou, até a próxima e tchau.